Manhã cedo, cidade de Roma. Na renovada Piazza Pia, ao fundo da Via della Conciliazione, o lugar é de encontro e partida. Desta vez o português prevalecia e, para lá da língua em comum, uma missão partilhada. O jornalismo. A tarefa de comunicar, de divulgar a ação da Igreja, de ler os acontecimentos dos dias. O primeiro jubileu setorial juntava em Roma jornalistas de 130 países, a coincidir com o dia de São Francisco de Sales e a divulgação da mensagem do Papa para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Manhã cedo, com o dia a despontar, partiam os portugueses para mais à frente cruzar a Porta Santa na Basílica Vaticana. Foi uma ocasião de encontro em Roma e de confronto com uma igreja em mudança sob o impulso de Francisco. Uma percepção que ficou mais nítida na visita ao dicastério para a cultura e a educação. Normalmente os jornalistas assistem e interpretam e dão a notícia de coisas que outros vivem. Este jubileu coloca-vos como protagonistas. De certa forma, nós somos jornalistas em relação a vós porque vos vemos viver a vossa experiência. O cardeal Tolentino Mendonça, António Spadaro, jesuíta e ex-diretor da revista Civiltà Católica, e a irmã Simona Brambilla, a primeira mulher a ser eleita prefeita para um dicastério da Cúria, no caso, o dicastério para a vida consagrada e as sociedades de vida apostólica. Naquela manhã, uma oportunidade única para escutar de protagonistas da primeira linha o agir da Igreja, a sensibilidade perante o caminho que esta está a percorrer no pontificado de Francisco. Os jornalistas portugueses puderam aprofundar a esperança no pontificado do Papa Francisco, desde logo a dimensão humana na forma como o Papa governa a Igreja. Uma dimensão humana muito desenvolvida, muito forte e da fortaleza da ternura. Para mim, este binômio, fortaleza e ternura, firmeza e suavidade, é algo que caracteriza esta pessoa como pessoa humana, como homem, como Papa, como Jorge Mário Bergoglio e como Papa Francisco. E me parece que já esta dimensão seja um sinal e uma mensagem de esperança. Como precisamos, todos nós como pessoas, a nível pessoal, a nível de relacionamento interpessoal, a todos os níveis, de conjugar, de integrar este binômio, a ternura, a proximidade e, ao mesmo tempo, a firmeza, a coragem, a fortaleza. Nas palavras, nas decisões e propostas do seu ministério, esta linha que o Papa segue é, por si só, uma mensagem de esperança. Integrar a nossa comunidade naqueles traços de vulnerabilidade, ternura, carinho, misericórdia, proximidade, com aquilo que é a firmeza, ou não fazer desconto, aqui não sei se é mesmo português ou se é italiano, sobre os valores essenciais. Não retroceder perante os valores, mas aplicar, viver, tornar concretos os valores de forma tenra, de forma misericordiosa, de forma que aqui agora, nesta pessoa e neste grupo, se realize o valor, não em abstrato. António Spadaro era na época o diretor da Civiltà Católica. Numa entrevista, recorda como Francisco recorreu a uma expressão que se tornaria conhecida no seu pontificado. O Papa falou da necessidade de uma igreja hospital de campanha e a forma como Spadaro se sentiu tocado por esta imagem. Che mi ha colpito quando l'ha detto, quando l'ha affermata, perché chiaramente l'immagine dell'ospedale non è l'immagine di una chiesa trionfante, è la chiesa che è sporca di sangue, cioè che è consapevole delle ferite,
Quindi l'immaginario, no, che si è dispiegato all'inizio, sin dall'inizio di questo pontificato è stato un'immagine consapevole delle fratture di questo mondo. Poi in viaggio di ritorno dalla Corea nel 2014, Papa Francesco, cioè stiamo parlando di 10 anni fa, Papa Francesco parlò della terza guerra mondiale a pezzi, che era un'espressione bella all'epoca, no? Dice che bel Papa ha usato una metafora poetica, no? Però non se ne capiva il senso. Oggi ci rendiamo conto di che cosa voleva dire, perché già capiva, già vedeva quello che stava per avvenire. Para este jesuíta, o tema da esperança surge no Papa Francisco unido ao tema da misericórdia. E estes são temas estruturantes do seu pontificado. La speranza è una speranza consapevole delle fratture. La frattura che lui in questo momento credo stia sentendo nel mondo in maniera forte è il cambiamento dell'ordine globale. Il fatto che lui abbia imposto una diplomazia sartoriale è una diplomazia che non taglia mai con nessuno, non taglia con i generali del Myanmar, non taglia con Trump, non taglia con Xi Jinping e tutti i luoghi critici di questo mondo, non taglia con Maduro, non taglia con nessuno, cuce, tenta di cucire. Allora questa è la prospettiva. La prospettiva è: in un mondo diviso e fratturato serve qualcuno che sia disponibile sempre e comunque al dialogo. Neste encontro com os jornalistas portugueses, o cardeal Tolentino Mendonça fazia o apelo a, quando se analisa a Igreja, não olhar apenas o copo meio vazio. Olhemos antes o copo meio cheio. No seu entender, o mundo da educação, por exemplo, é de facto um fator de esperança na atualidade. Quando tantas mulheres e tantos homens hoje se perguntam por lugares de esperança, onde colher a força que necessitam para levar por diante as suas vidas, sem dúvida que percebem que a Igreja é um aliado da sede, do desejo de sentido e de verdade que transportam no seu coração. O cardeal Tolentino Mendonça lembrou os tempos de tensão que vivemos e a forma como o Papa tem trabalhado para desarmar os corações e criar alianças em tempos propícios à fratura. O Papa Francisco tem feito um grande trabalho de desarmamento dos corações. E a verdade é que hoje é mais claro que as religiões estão ao serviço da paz. Estão ao serviço do diálogo, do encontro, colocam-se na defesa dos grandes valores da civilização e são mediadores de encontro, reforçam a coesão nas sociedades. Hoje o papel da religião em 2025 é visto de uma forma, digamos, muito mais esperançosa, e isso é também um contributo deste pontificado. A irmã Simona Barbilha destacava a ousadia do Papa, que vai muito além das palavras ou das letras. O seu pontificado contagia através de gestos e factos concretos. E este seu estilo novo de ser igreja está a impactar com o mundo da vida consagrada. Para mim é uma alegria poder ver, testemunhar e ouvir caminhos verdadeiros na vida consagrada de sinodalidade, onde as práticas sinodais estão tomando cada vez mais o próprio lugar, seja nos institutos de vida consagrada, no estilo de governo, na sensibilidade dos consagrados e das consagradas a nível individual, comunitário e institucional. Sendo neste serviço, tenho a ocasião, a feliz ocasião de encontrar, de escutar muitos consagrados e consagradas, principalmente em posição de serviço de autoridade. Estamos vendo que esta sensibilidade está entrando. Ainda que de forma gradual,
Este pontificado está a transformar estilos de governo mais abertos, na alegria da escuta aos irmãos e irmãs, e está a dar lugar e voz às palavras de todos, mesmo do último que entrou na congregação. Na escuta, na valorização do contributo de cada um e de cada uma e das diferenças. Por exemplo, o fato, esta consciência, diria, que não sei se diz dissenso em português, dissenso em italiano, tem o consenso e o dissenso, que o dissenso tem o próprio valor, porque abre estradas, abre caminhos, abre a mente, abre o coração, portanto que não é algo de trágico. A crescer, considera esta religiosa, está também uma sensibilidade perante o que é contrário à sinodalidade, face à lei do pensamento único, das derivas sectárias que podem ocorrer em cada grupo humano, inclusive na própria Igreja, na vida consagrada. Ou seja, perante tudo aquilo que não é trabalho do Espírito porque não tem suficiente liberdade e respeito pela dignidade do outro. António Spadaro, neste diálogo com os jornalistas portugueses, lembrou também a necessidade da construção de pontes, mas sublinhou que não é apenas com o mundo, pontes dentro da própria Igreja, que registra divisões fortes. E isso significa aceitar a diversidade que hoje na Igreja se chama sinodalidade. Vivendo le assemblee sinodali, io ho vissuto le 5 di Francesco, tutti i sinodi che ci sono stati, e ho vissuto un cambio fortissimo, no? Il primo era esplosivo, persino gli uscieri, quelli che sono i custodi delle porte, no? Mi dicevano: padre, non capiamo cosa sta succedendo, perché vedevano la gente urlare, lottare, esprimersi anche a volte contro il Papa, quindi c'era una tensione enorme, che però doveva esprimersi. Il Papa non è contrario, il Papa non è preoccupato quando si esprimono le tensioni, ma quando non si esprimono, perché sa che ci sono, ma non le vede, e se non le vede fa qualcosa perché emergano. Spadaro reconhece que neste momento prevalece na Igreja uma tensão à unidade, mas lembra que, se não é fácil construir pontes no interior da Igreja, no exterior a tarefa não se apresenta melhor, ainda mais num mundo polarizado como o nosso. Perante isto, que legado deixará o Papa? Uma biblioteca, diz o cardeal Tolentino, até pelo muito que dele e do seu pontificado se tem escrito, mas deixa também a força de algumas imagens novas e inesperadas. Podemos esquecer palavras, mas as imagens continuam dentro de nós. Penso na imagem do Papa na pandemia, na Praça de São Pedro vazia. Ele diante da cruz, diante do ícone de Maria, com a chuva, munido unicamente do texto do Evangelho e daquilo que a palavra do Evangelho poderia sugerir, num mundo completamente desarmado, sem saber como resolver aquele momento dramático da história, este homem, sem mais recursos senão aqueles que a fé lhes dá, expôs-se no extremo da vulnerabilidade ao mundo. O Papa não faz tudo, mas conta com estas imagens, com estes gestos, para que eles possam ser continuados. E esta capacidade de gerar novidade não é coisa menor. Entretanto, a nova prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades Vida Apostólica quer trabalhar o diálogo e o aprofundamento daquilo que é a integração da dimensão feminina e masculina na Igreja, mas também da nossa humanidade. Me parece que se facilitar o diálogo, a complementariedade, diria mais, a reciprocidade, entre uma dimensão masculina e feminina, que não quer dizer só entre homens e mulheres, também, mas a dimensão feminina e masculina que todos nós temos dentro, e que a Igreja tem, e que a humanidade tem, a nível de
maneira de raciocinar, maneira de sentir, maneira de perceber e interpretar a realidade. Facilitar esta integração a todos os níveis, prático, teórico, espiritual, afetivo, racional, seja uma condição para promover a paz no mundo, para promover aquilo que Papa Francisco chama a harmonia. Este foi um momento especial vivido pelos jornalistas portugueses na sua deslocação ao Jubileu, um olhar sobre a Igreja a partir destes protagonistas especiais. Mas na cidade, por estes dias, vários colóquios enriqueceram ainda mais esta experiência, como aquele na aula Jubileu que falava de como comunicar a Igreja a partir de Roma. A voz dos jornalistas que ali acompanham o cotidiano do Vaticano, também eles a intuir sinais fortes de mudança. A correspondente em Roma do diário La Nación, de Buenos Aires, dá nota do reconhecimento crescente da importância das mulheres nos lugares de decisão da Igreja. El tema de mujeres en cargos dirigenciales, y él dice, ellas las hacen mejor que nosotros, y por eso ha puesto mujeres, más allá de Simona Brambilla, ahora como primera mujer prefecta del dicasterio que se ocupa de todos los religiosos, más de 500.000 mujeres, 400.000 sacerdotes. Ahora también ha anunciado que el 1 de marzo va a haber por primera vez una mujer al frente del gobernatorato de la ciudad-estado del Vaticano, que es otro cargo importantísimo. Así que creo que sí, que esa revolución que decía, bueno, creo que es más, la sigue en curso y es un proceso. È un passo di un processo. Un processo que se coloca na linha sinodal da Igreja, portanto de uma cada vez maior inclusividade, diálogo, discernimento, escuta, incluindo todas as sensibilidades. Portanto, me parece um passo em linha com o processo sinodal inclusivo. Tem, com certeza, também uma dimensão simbólica. Os meus colegas falaram da importância dos símbolos, eu queria sublinhar também esta importância. Não? O símbolo é algo que vai atingir a parte mais profunda do nosso coração, individual e coletivo, muito mais do que os conceitos. O conceito atinge a cabeça e para por aí, muitas vezes. O símbolo vai atingir aquilo que é mais profundo, o coração, a sensibilidade. Portanto, me parece que sim, tenha uma dimensão simbólica que abre uma reflexão, abre um diálogo, abre pistas, mas tem também uma dimensão muito concreta. A maioria dos consagrados e consagradas são mulheres. E, portanto, é normal, me parece compreensível que também no dicastério seja a parte da leadership, como também a parte dos colaboradores, seja representada por mulheres e homens. Portanto, me parece uma escolha que tenha uma dimensão simbólica importante, mas também uma dimensão muito concreta e muito prática. Em dia de São Francisco de Sales, foi divulgada na sala de imprensa do Vaticano a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nela, o Papa reconhece que nem sempre a comunicação gera esperança, mas sim medo e desespero, preconceitos e rancores, fanatismos e até ódio. Já várias vezes insisti, diz o Papa, na necessidade de desarmar a comunicação, de a purificar da agressividade. Uma mensagem acolhida pelos jornalistas portugueses que nesse dia se encontravam em Roma, um jubileu do mundo das comunicações a sublinhar o serviço à verdade que cada profissional é desafiado a prestar. Eu julgo que isto é a consequência da importância que o Papa dá à comunicação. Ele, desde o princípio, tem sido um mestre da comunicação ao falar essencialmente por imagens
e falando por imagens consegue chegar mais longe porque as pessoas entendem e descodificam facilmente a sua mensagem. E por isso estar aqui em Roma, neste contexto do Jubileu das Comunicações, é efetivamente um momento também de graça, é um momento de graça para mim pessoalmente, é um momento de graça para a Diocese de Angra, porque no fundo também se faz representar aqui e sinalizamos também a importância que nós próprios também damos à comunicação. E em Portugal o Ponto SJ, portal da Companhia de Jesus, quer construir pontes com o mundo. E esse é um bocadinho o nosso carisma e aqui a nossa linha editorial. O Papa fala também muito na tensão, não é? De habitar a tensão, e esse é também o lema do Ponto SJ. Portanto, é importante nós sabermos que o mundo está com conflitos e com dificuldades e com polarizações, mas queremos ser agentes de uma comunicação que, no fundo, ajuda a desarmar isso, e queria-se fazer aqui um bocadinho a ponto também com a mensagem do Papa que foi conhecida hoje, que o Papa nos pede exatamente isso, para nós sermos agentes que ajudam a desarmar essa comunicação, e é isso que nós também tentamos no Ponto SJ fazer, ao criar espaços de comunicação e de diálogo no espaço público, dentro da Igreja, mas também no espaço mais abrangente da sociedade. Esta é uma missão assumida também pela Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. A importância da comunicação é um fator que levou a Igreja, e neste caso o Papa, a definir como uma grande prioridade para abrir este grande ano para os cristãos, porque de facto a nós também pertence uma grande responsabilidade em saber interpretar, saber desmontar a mensagem que é necessário, desmontar no bom sentido, desmontar a mensagem que é necessário para transmitir às nossas audiências, aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores que assistem, e sendo isso uma nobre missão que estamos permanentemente a fazer, dia após dia, é também uma forma de pararmos para refletirmos no trabalho que temos que fazer e na importância que de facto e a responsabilidade que temos perante a sociedade. Que o Jubileu da Comunicação fosse o primeiro jubileu era também uma forma de jornalistas poderem experienciar o que é o Jubileu, viverem o Jubileu, para depois mais tarde pudessem saber melhor narrar sobre ele e contar as histórias do Jubileu. Não sei se foi a primeira intenção do Papa com esta marcação do Jubileu das Comunicações como o primeiro, mas é uma intenção muito bonita, garantir que as pessoas que fazem a comunicação compreendem e interiorizam bem o significado do Jubileu, para que de alguma forma possam falar melhor sobre ele. Foram dias intensos de encontro, de celebrações, de partilha, em torno da missão de informar e de dar à comunicação a sua função de unir e divulgar a verdade. Particolare saluto i giornalisti e gli operatori di comunicazione che hanno vissuto in questi giorni il loro giubileo. Li esorto a essere sempre narratori de esperança. Na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, diz o Papa Francisco: sonho com uma comunicação que saiba fazer de nós companheiros de viagem de tantos irmãos e irmãs nossos, para em tempos tão conturbados reacender neles a esperança. Uma comunicação que seja capaz de falar ao coração, de suscitar não reações impetuosas de fechamento e raiva, mas atitudes de abertura e amizade, capaz de apostar na beleza e na esperança, mesmo nas situações aparentemente mais desesperadas, de gerar empenho, empatia, interesse pelos outros.